Então, irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar mais um artigo da nossa série de estudos bíblicos, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. E o 22º, ele fala do sacerdócio dos crentes e dos dons espirituais. Deus, ao ter nos chamado como seus filhos e nos ter colocado na sua obra, na igreja do Senhor, do corpo de Cristo, Ele nos deu esse privilégio de uma posição espiritual de sacerdotes. Nós temos a posição sacerdotal na presença do Senhor, onde nós podemos exercer o nosso papel espiritual diante de Deus. Quando a gente fala de sacerdócio, a gente pega aquela ideia do Velho Testamento e entende que o fiel comum da igreja, ele era meio dependente de tudo de um sacerdote, de uma liderança. Já na nova aliança, nós mesmos somos sacerdotes, então nós temos uma função ativa no corpo de Cristo. Nós mesmos podemos exercer os nossos direitos espirituais, exercer as nossas funções espirituais, os nossos dons. Isso significa que a igreja ela é bem dinâmica, porque cada membro ele tem um trabalho no corpo de Cristo. Então ele diz assim no seu enunciado: todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, que é o mestre, pontífice e único cabeça de sua igreja. Mas como governador de sua casa, estabeleceu nela diversos cargos, como de pastor, presbítero, diácono e evangelista. Para eles, escolhe e habilita com talentos próprios aos que ele quer para cumprirem os deveres desses ofícios e, quando existem, devem ser reconhecidos pela igreja e preparados e dados por Deus. Então veja que o Senhor, ele deu a todos os crentes sinceros, crentes que realmente tiveram uma experiência com Deus, essa oportunidade de oferecerem sacrifícios espirituais, o trabalho da obra de Deus, o culto, o louvor, são sacrifícios espirituais. A Bíblia diz isso claramente, e sacrifícios que agradam a Deus. O Senhor, que ele é o dono da igreja, o cabeça, o governador da igreja, e ele age em cima desses dons, ele nos deu esse privilégio de nós podermos participar junto com ele, exercendo os dons que ele nos deu. Então a gente vê, existem os dons espirituais, que são aqueles que estão descritos lá, os capítulos de 12 até o 14 da primeira carta aos Coríntios, são dons espirituais, são distribuídos com toda a igreja, todos os crentes, e os dons ministeriais, que são esses que ele descreve em Efésios, capítulo 3, versículo 11, capítulo 4, versículo 11, quando ele fala dos cargos de pastor, fala de evangelista, apóstolo, presbítero e tal. Nas cartas a Timóteo também ele fala do presbítero, do diácono, e enfim, esses cargos que estão relacionados a uma administração do serviço ministerial na obra de Deus. Então hoje nós vamos ver isso. Primeiro, a primeira parte, ele diz que todos os crentes sinceros, eles são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, que é o mestre, pontífice e único cabeça da sua igreja. Olha só, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 5 ao 9, ele fala sobre isso, mas especificamente o versículo 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, no enunciado do artigo, ele diz que todos os crentes sinceros são sacerdotes. Todos os crentes são sacerdotes.
Isso é o que Pedro está dizendo quando ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, né? O que ele quer dizer quando ele fala de sacerdócio real? Essa palavra real aí, ela tem a ver com o quê? Com a realeza, né? Algo que está relacionado ao Rei Jesus. Nós temos um sacerdócio superior, um sacerdócio também verdadeiro, né? No sentido de verdadeiro. Um sacerdócio que, como ele vai falar lá em Hebreus, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio da graça, ele é maior do que o sacerdócio da antiga aliança. Então, no Velho Testamento, os cristãos comuns, né, aliás, os crentes comuns, os fiéis comuns, eles não tinham sacerdócio. O sacerdócio, ele era reservado, né, era uma classe específica de ministros que serviam no templo, no tabernáculo, que vinham da família, de uma família, né, a família de Levi, ali, era toda a tribo sacerdotal, e só os membros daquela família, Deus estabeleceu assim, né? Não era nenhum privilégio político, nenhum privilégio administrativo, mas uma coisa que Deus escolheu a família para funcionar dessa forma na velha aliança. Então, quando uma pessoa cometia um pecado e ela precisava do perdão de Deus, né? Para que ela fosse perdoada, tinha que haver o sacrifício, tinha que haver o sangue, né? O derramamento de sangue ali. Então a pessoa, ela tinha necessariamente, se ela queria entrar em comunhão com Deus, ela queria ser perdoada, ela tinha que pegar um animal e levar até ao tabernáculo, né? Até o templo, se fosse depois da construção do templo, ela tinha que chegar ao sacerdote. E ali ela ia confessar o seu pecado, e o sacerdote fazia o sacrifício, e o sacerdote que estava em comunhão com Deus, a pessoa estava lá desligada. Então o sacerdote que estava em comunhão com Deus, ele falava com Deus, apresentava aquele pecador, apresentava o sacrifício, e ele pedia perdão pelo pecado daquela pessoa. Então ele era um mediador, né? Era necessário, tinha que acontecer dessa forma. Só a autoridade espiritual por exemplo, a autoridade espiritual estava sobre o rei, o profeta e o sacerdote. Então você vê que quando precisava se fazer uma oração por um milagre, quando precisava abençoar, somente o sacerdote, o profeta vinha e fazia isso. O crente comum ele não tinha. Então, na nova aliança, Jesus fez de cada um de nós um sacerdote. Cada crente é em si um sacerdote. Ou seja, ele tem um poder espiritual, uma autoridade espiritual para orar por um enfermo, para expulsar um demônio, para pedir a bênção para uma pessoa, para pedir a cura para outra, para orar pela conversão, pela salvação. Você está na sua casa lá e de repente você está evangelizando uma pessoa e a pessoa diz assim: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você não precisa necessariamente dizer: então eu tenho que levar você até o pastor, porque só o pastor pode orar entregando a sua vida a Jesus. Não, você mesmo pode orar por aquela pessoa lá, abençoar a vida dele, fazer aquela oração de reconciliação, e depois você comunica a igreja, traz aquela pessoa para a igreja para ela ficar congregando. Ela vai precisar vir para ficar congregando, para ser discipulada, para aprender a palavra de Deus, né? Mas você tem essa autoridade. Você encontra uma pessoa que de repente está lá, está sofrendo uma perturbação com um demônio, está enferma, está precisando de uma oração, está passando por uma angústia qualquer, e aquela pessoa compartilha com você. Você não precisa dizer assim: olha, eu estou aqui, mas eu tenho que chamar o pastor, eu tenho que chamar um presbítero da igreja. Não, você mesmo pode naquele momento orar. Claro que você vai comunicar ao pastor, vai tentar aproximar aquela pessoa da igreja para que ela receba uma assistência espiritual. Mas a primeira parte ali você já fez, você tem toda a autoridade diante de Deus para fazer isso. O que não acontecia no Velho Testamento, né? No Velho Testamento, o membro comum da congregação ali, ele não tinha um poder espiritual para fazer isso, porque ele não era autorizado. A unção ali, eles consagravam o sacerdote, consagravam o profeta. Então a pessoa tinha que ter esse ministério para fazer isso. Em Cristo Jesus, nós automaticamente, a conversão, ela nos dá, a partir da comunhão que nós temos com Deus, nós já temos liberdade para trabalharmos e servirmos ao Senhor. Então é isso que o apóstolo Pedro, ele está dizendo. Veja que quando ele diz assim: vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, ele não estava se referindo aqui
a uma classe restrita dentro da igreja, dizendo, não, aqui esse vós aqui é toda a igreja, não eram só os apóstolos, né? Não eram só aqueles que foram consagrados a evangelistas, mas é uma carta universal, ela fala para todo aquele que participou da experiência real da salvação em Cristo Jesus. Então esse vós é a igreja do Senhor em toda a terra. Então olha aí, depois de dizer que é sacerdócio real, nação santa, ele diz povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao dizer nação santa, ele já está falando dessa propriedade exclusiva de Deus, mas ele especifica, ele intensifica a ideia, esclarecendo mais, né? Porque santo é aquilo que é reservado, é consagrado, é separado para Deus. Então, se a pessoa, ela na conversão, ela foi separada para Deus, que Paulo diz em Colossenses, que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o Senhor já nos tirou do mundo, já nos colocou no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso já é o quê? Ser santo, já é ser propriedade exclusiva, já é ser reservado para Deus, consagrado só para Deus. Por isso que o crente não pode viver na igreja e no mundo, né? Servindo a Deus, servindo ao pecado, defendendo a Bíblia, defendendo as ideias mundanas. Não pode, você não pode servir a dois senhores. Mas aí Pedro vai mais além, e Pedro diz assim, olha, nação santa, ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso quer dizer o quê? Que quando Deus nos reservou para sermos sua propriedade, ele nos deu uma missão. A missão é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos esse dever, né? Não existe só essa coisa, Deus me chamou, sou sua propriedade exclusiva. E a missão de proclamar? Não, a missão de proclamar é para aqueles que têm um ministério. Não, está errado isso. A missão de proclamar é para todos salvos. O que tem o ministério, ele vai atuar no ministério com uma função administrativa, uma função maior, né? Por quê? Porque aqueles que são membros, eles seguem a essa orientação administrativa, eles estão no grupo, todos atuando ali, cada qual recebendo uma orientação pastoral. Mas aqueles que estão lá, quando ele diz evangelista, pastor, presbítero, diácono, ele já tem uma função de liderança no grupo. Aí ele vai exercer um ministério com uma responsabilidade maior, porque ele tem uma responsabilidade administrativa, né? Tanto perante Deus quanto perante a igreja, como organização, como instituição eclesiástica, né? Perante a sociedade, a responsabilidade espiritual com aqueles que são seus liderados. Então ele já tem uma visão diferente, uma visão de liderança. Mas essa responsabilidade não é somente deles, porque eles não são chamados para fazerem sozinhos. A obra de Deus é nossa, o trabalho é nosso. Então, quando Pedro fala aqui, ele diz que a nossa missão principal é essa. A igreja, ela não pode esquecer que quando o Senhor nos chamou, ele nos chamou com essa missão, com esse propósito. Nós temos que proclamarmos as virtudes de Deus. Então, todos os dias, o crente precisa pensar: o que eu preciso fazer hoje para proclamar as virtudes de Deus? Você está compartilhando uma mensagem com alguém nos seus grupos ali? Você está trabalhando, né, para fazer isso. A gente viu que durante esse período de pandemia, as pessoas não podiam sair, mas foi um período que a igreja evangelizou muito, porque ela compartilhava a palavra. Você gravava ali a mensagem no espaço onde era possível você gravar, e aquela mensagem, a gente não saía, mas a mensagem saía e percorria a casa de muitas pessoas, chegava a muita gente, percorria vários estados, né? Porque para a mensagem que ia pelas redes sociais não havia reclusão social, né? Não havia distanciamento, não havia nada que impedisse dela chegar. Então hoje nós temos, meus irmãos, as melhores ferramentas, as melhores oportunidades para fazermos o Evangelho chegar, e o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto, porque às vezes chega numa hora que a pessoa está tão aflita, né? E o Espírito Santo começa a trabalhar, e ali a semente vai sendo plantada, e alguns anos depois você vê aquela pessoa, uma pessoa cristã. Então o segundo ponto aí que ele vai mostrar é que o Senhor Jesus, ele está no governo dessas coisas, né? Esse Jesus que nos chamou para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, ele é o mestre.
O mestre que vai trabalhar em nós o que? O ensino. Mateus 23, de 8 a 10. De 8 a 10, diz assim: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Lá em João, no capítulo 14, no capítulo 15, 16, também 17, ele vai falar do Espírito Santo nos guiando ao conhecimento da verdade, o Espírito que ensina. Então o Senhor, ele tem um poder total e absoluto sobre a igreja. Ele está coordenando a igreja. A igreja, ela não é nossa. Nós somos comandados por ele, A gente falou agora da questão da liderança, mas a liderança total, ela é do Senhor. Mesmo aqueles que recebem funções de liderar grupos, de fazerem funções específicas, eles estão abaixo do senhorio de Cristo. Então o Senhor está fazendo essa obra de forma invisível, de forma espiritual, mas Ele que está governando a sua igreja através dos seus servos que Ele escolhe para essas funções específicas, conforme Ele mesmo determina para cada um de nós, certo? Então, Ele é mestre, diz aí em Mateus. Depois Ele é o pontífice, O pontífice é aquele que é o soberano. No catolicismo, o Papa, ele é chamado de pontífice, Porque o Papa, ele, para o catolicismo, ele está na função de Cristo, ele representa Cristo. Ele é o maioral, é o superior, E na verdade, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que ninguém pode estar na posição de Cristo. Cristo, ele continua sendo o pontífice da igreja. A gente não está vendo ele fisicamente, mas ele está presente, ele é o cabeça da igreja. Nós somos corpo. Então, quando a igreja católica coloca o Papa como o pontífice, ela tirou Cristo da cabeça, O Papa se torna a cabeça ali, o Papa se torna, ele assume o lugar de Cristo. E o lugar de Cristo é um lugar exclusivo dele. Nenhum de nós pode assumir o lugar de Cristo. Nós sempre vamos estar no corpo e ele sempre vai estar na cabeça. Com respeito a essa questão do sacerdócio, há uma diferença também muito grande. Hoje já mudou isso no catolicismo, mas em épocas passadas, quando o catolicismo ele se expandiu e se consolidou mesmo, o que ele fez? Eles limitaram o trabalho eclesiástico a uma classe sacerdotal, Os leigos, os membros comuns da igreja, eles não tinham o direito de exercer esse privilégio que Jesus nos deu aqui, onde ele diz: vós sois sacerdócio real. Para eles não funcionava assim, Para eles funcionava de que forma? Somente os sacerdotes, ou seja, aqueles que eram consagrados ao clero, que tinham uma função ligada ao clero, só eles podiam fazer. As pessoas iam lá só ouvir. Depois de um certo tempo, isso atualmente já é diferente, Já existem vários vídeos onde eles falam hoje que a igreja descobriu a importância do trabalho do leigo, do trabalho do membro, do trabalho do fiel participar. Na verdade, a igreja reconheceu, um direito bíblico que Jesus já dá desde quando surgiu o cristianismo, Então é essa a diferença. A igreja evangélica, ela procura incluir os seus membros e dar a eles atividades para que eles participem do trabalho de Cristo. Isso é fundamental para que haja todo aquele projeto que Jesus deixou como igreja, porque a igreja, ela é uma comunidade. Nessa comunidade, ela é formada por vários indivíduos que precisam se relacionar numa coletividade. Qual a importância do crente estar participando das atividades da igreja? Primeiro, ele se socializa. A igreja, ela é uma sociedade, é uma comunidade de pessoas.
né? Nessa socialização, ele vai desenvolvendo fraternidade. Então, isso é importante para a gente não se sentir solitário. Isso é importante para a gente se agrupar. Isso é importante para a gente desenvolver competências espirituais, porque a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo com um, vai aprendendo com o outro. Então, essa socialização, ela vai fazendo a gente se sentir incluído, a gente passa a se sentir pertencente ao corpo de Cristo, que é a igreja. A gente começa a sentir que a igreja, ela nos dá o direito de sermos realmente membros do corpo de Cristo, né? Por quê? Porque você se sente atuante, você tem o direito, tem a liberdade de se desenvolver. Claro que a igreja, ela tem toda uma responsabilidade de fazer isso. A gente falou aqui que quem desenvolve esses ofícios são os crentes sinceros. A igreja tem uma responsabilidade social e espiritual com essa missão também. Se a pessoa está lá dando mau testemunho, está dentro da igreja, ela não vive o evangelho de Cristo, a igreja vai ter restrições, ela vai ficar no quanto ela precisa aprender, ela não vai poder participar. Mas se tratando de crentes sinceros, todos devem participar, devem ser estimulados para que eles cresçam. E a gente vê que muitas vezes tem irmãos que começam com aquela dificuldade, aquela timidez, e depois de algum tempo fazendo isso, né, o Espírito Santo trabalha de uma forma tão grande que aquela pessoa que era tímida, ela se torna extremamente ousada, ela vence aqueles problemas psicológicos, emocionais, né? A pessoa às vezes se sentia excluída, achava que não era capaz de fazer nada, achava que era menor do que as outras pessoas, e de repente ela supera tudo aquilo e se torna uma grande liderança que passa a desenvolver vários trabalhos de liderança, vai servir de exemplo para muita gente e ganha muitas almas para Jesus. Então, isso é o que é ser igreja. O propósito de Cristo é que a gente cresça no corpo, que é a igreja do Senhor, né? E aí, a igreja católica depois, ela reconheceu isso, né? Hoje existem vários trabalhos que eles incluem, né? Você vê as pessoas ali que ajudam na missa, cooperam com os padres lá. Isso realmente é importante, mas a igreja evangélica ela tem um destaque maior, porque isso já vem como doutrina desde muito tempo. Eles estão descobrindo isso mais recentemente. Mas amém, né? Que eles possam crescer nisso e principalmente descobrirem o evangelho de Cristo, como a palavra de Deus nos manda, né? Segunda coisa que a gente vai ver aí, depois de ser o pontífice, que aí a igreja evangélica, o pontífice é Cristo. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, onde a Bíblia mostra essa soberania do Senhor, né? Onde vai dizer lá, em Hebreus ele vai dizer que Deus falou pelos profetas, falou de muitas formas, mas nos últimos tempos ele nos falou pelo seu Filho, né? E aqui isso é a partir do versículo 1, no versículo 3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele é o quê? O maior. Ele é aquele que está em igualdade com a majestade, com o Pai, né? Jesus está na mesma posição do Pai, ele é Deus como o Pai, com o Pai, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma posição. E aí ele vai dizer que o Senhor aqui, Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo, ele resplandece para nós, ele expressa exatamente a plenitude do ser de Deus, né? Então ninguém pode ocupar essa posição jamais. Nós sempre vamos precisar reconhecer o senhorio de Cristo. Depois, ele é o único cabeça de sua igreja, né? A igreja do Senhor, ela não tem duas cabeças, ela só tem uma cabeça, que é Cristo. Então, quando a gente vai colocar alguém na posição de Cristo, ou a gente está deformando o corpo de Cristo para ela virar uma coisa de duas cabeças, né? Ou então está se excluindo a verdadeira cabeça e colocando uma cabeça falsa. Só Jesus é a cabeça, a igreja não pode ser uma quimera, né? Bom, então, depois ele vai dizer aqui, está no versículo
Deixa eu ver aqui onde ele mostra que ele é a cabeça. Deixa eu ver se é Efésios 1, 22. Efésios 1, 22. Diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, né? Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para que ele seja o cabeça e deu ele à igreja, né? Como cabeça da igreja. É esse texto mesmo, Efésios capítulo 1, versículo 22. Cristo como o cabeça da igreja. Depois, Cristo, ele é o governador da igreja, né? Hebreus 3, 6. Diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança, né? Nós somos a casa de Deus se guardarmos até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Mas Cristo, ele é o que? O dono da casa, é aquele que governa, né? Hebreus 3,6. Também Cristo estabeleceu diversos cargos, né, na igreja, como a gente pode ver isso também em Efésios, a gente pode ver lá em Coríntios, né, os dons espirituais, os dons ministeriais também vão aparecer alguns lá, mas principalmente esses de Efésios. E entre esses dons nós vemos a função de pastor, presbítero, diácono e evangelista. Efésios capítulo 4, versículo 2. Que diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas o versículo que fala dos cargos é o versículo 11, né? Aquele, diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dos que ele cita aqui, você vê pastores e mestres, evangelistas, né? Nesse aqui, ele fala ainda de apóstolos e profetas. Esses dons aqui são os dons ministeriais, são aqueles que estão diretamente relacionados ao funcionamento do trabalho da igreja, né? Seja para a evangelização, a igreja em ação evangelizadora, com apóstolos, com profetas, com missionários, com evangelistas. E os pastores e mestres, o trabalho mais do magistério, né? Aquela parte de doutrinamento, de ensinamento das doutrinas do cristianismo, né? A pregação. Então é uma parte que tem a ver. Essa do evangelista seria aquele que ganha a alma, que traz a pessoa para Cristo, aproxima a pessoa da igreja, né? O apóstolo, todos esses fazem o trabalho de fundação da igreja, o trabalho inicial. Já o trabalho dos pastores e mestres é aquele trabalho de amadurecer a fé dos irmãos. Eles têm uma função diretamente relacionada com o magistério da igreja, o ensino da igreja, né? É a parte pedagógica da teologia da igreja e relacionado também à questão administrativa, né? Porque enquanto que esses outros, eles são cargos mais itinerantes, os apóstolos, os evangelistas, os missionários, eles têm uma função mais de rodízio, né? Você passa um tempo num canto, começa a implantar uma igreja, ganha alguns irmãos ali, depois ele deixa aquela igreja ali, vem um pastor para pastorear e ele vai para um outro lugar para pregar o evangelho e ganhar mais irmãos. Então eles têm um trabalho mais itinerante. Já os pastores e os mestres, eles têm um trabalho mais local, onde ele passa mais um tempo ali para edificar a fé daqueles irmãos e irmãs, certo? Depois disso, ele fala dos presbíteros e diáconos, né? Presbíteros e diáconos, nós podemos encontrar muito aqui em 1 Timóteo,
Mas também teve 1 Coríntios 12, 28, que não fala da questão que ele já tinha falado ali, é um outro termo de confirmação para profetas, né? Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governadores, variedades de línguas. Até o 28. Esse primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, essa ordem não é uma ordem de necessariamente aqui que vai indicar superioridade, né? As pessoas gostam muito de usar isso hoje, principalmente para superioridade. Um é maior do que o outro. Não é isso. É a forma como acontece a dinâmica da igreja. Se a gente fosse dizer isso, quem estaria em primeiro lugar hoje nessa função, né, do funcionamento da igreja? Quem planta chega primeiro para plantar. Não é que ele está numa posição mais elevada do que o que vem depois. Então, o primeiro lugar aqui seria a ordem, aqueles que vão chegar e vão plantar a igreja, que vão começar o trabalho, que vão ganhar as almas. Depois vai vir o segundo lugar, ou seja, alguém para dar uma continuidade. O que vem dar continuidade não é menor do que o primeiro, nem é maior do que o primeiro. E se a gente for olhar na questão do que o mundo fala hoje, os que viriam depois seriam os maiores, que viriam para amadurecer mais a igreja. Mas não pode existir essa ideia. Não tem essa questão de maior e nem menor do reino de Deus. Todos são servos e cada um chega no seu tempo para fazer a sua função, né, conforme o seu dom, conforme aquilo que foi chamado. Então, no tempo os apóstolos, se a gente fosse olhar, quem eram os maiores, tinham mais autoridades, né? Como eles iam implantar o trabalho, encontrar todo tipo de coisa, pessoas com demônio, muita resistência, então eles tinham que ter uma unção muito grande para isso, né? Mas era uma classe especial para isso. Hoje Deus dá também a unção até um membro comum da igreja, depende do que a gente busca deles. Então, nesse ponto aqui, nós jamais podemos levar para essa questão de uma hierarquia, né? E não está muito relacionado a isso. Deus vai usar cada um de acordo com aquilo que a pessoa se dedica a ele. Então, depois veio aí 1 Timóteo, né, capítulo 3, de 1 a 7, que é quando ele vai falar da questão dos diáconos, né, dos presbíteros, que são cargos auxiliares do cargo de pastor, né, na igreja. São cargos locais que estão relacionados ao trabalho de cada comunidade local ali, cada igreja onde aqueles irmãos servem, né? Capítulo 3, versos de 1 a 7. Ele diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, né? Episcopado de bispo, ou seria o presbitério aí também. O trabalho, a função de presbítero ou bispo é a mesma coisa, certo? Excelente obra almeja, e também para a função de pastor, né? O pastor, no caso, é uma liderança entre os presbíteros. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos na disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidaria da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, que vai fazer recomendações a Timóteo, né, que Timóteo escolha para as igrejas, ele é um cooperador de Paulo, né, nos momentos que Paulo, às vezes, por suas enfermidades, por suas prisões, pelas perseguições que Paulo sofria, né, ou pela muita responsabilidade que ele tinha com várias igrejas, ele não podia estar em todos os lugares onde ele fundava as igrejas com muita frequência. Então ele ficava num canto e Timóteo era um dos cooperadores, né, que ficava ali dando uma assistência. E ele
deixou o Timóteo com essa incumbência, essa responsabilidade grande, né, de escolher presbíteros, escolher líderes que pudessem ajudar nas igrejas locais ali. E para isso ele vai dar instruções a Timóteo, dizendo a eles algumas qualidades morais e espirituais desses irmãos, né? Quando, por exemplo, ele vai falar aí, a partir do versículo 1, ele fala sobre a aspiração, o desejo. Alguém deseja essa função, é uma excelente obra, é uma excelente função, né? Porque é um desejo de algo que você vai fazer para Deus, cuidar da igreja do Senhor. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então é muito bom a gente desejar as coisas de Deus, né? Só que a gente vai desejar para fazer segundo a orientação do Senhor, querer fazer. Depois ele vai dizer no versículo 2, ele fala sobre a questão do caráter, né? Quando ele diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, seja alguém que tenha uma conduta que não esteja dando motivos para as pessoas estarem lhe repreendendo, ou seja, que procure fazer as coisas certas, né? Quando você faz coisas erradas, você está o tempo todo, isso não quer dizer perfeito, que em algum momento você não tem algum erro, todo ser humano tem, mas ele está falando daquela responsabilidade com o testemunho, com o compromisso do Evangelho. Não é aquela pessoa que vai ter o que as pessoas ficarem apontando o tempo todo de erros dessa pessoa, né? Então se refere ao compromisso espiritual e à qualidade moral desses irmãos. Depois ele vai falar esposo de uma só mulher, né? Que entra a questão da monogamia, né? Esposo de uma só mulher. Também no sentido alguns interpretam isso aqui como a questão do primeiro casamento, né? Tem muitas igrejas que, se a pessoa veio de um casamento anterior, às vezes até quando não era crente, então perdeu o primeiro casamento, não deu certo, se casou de novo, eles não consagram mais. Alguns trazem esse entendimento quando diz esposo de uma só mulher, que seja também isso, mas com certeza está relacionado à questão da monogamia, né? A monogamia principalmente. O cara não está tendo várias mulheres, mas tem a sua esposa, né? Que isso é algo totalmente coerente com a vida cristã, a monogamia. Depois ele vai dizer o seguinte: que seja temperante, sóbrio, modesto. Temperante e sóbrio são palavras sinônimas, aquela pessoa que tem um equilíbrio de prudência, né, que tem um controle emocional, espiritual, administrativo com as coisas, que não faz as coisas precipitadamente para evitar de dar erros, né, assim. Depois ele vai dizer aí que seja modesto, né, tá ligado à questão da temperança, da simplicidade, que seja hospitaleiro, né, acolhedor, e que seja apto para ensinar. Então veja que alguém que vai lidar diretamente com a igreja, ele tem que ter esse dom do ministério, né? Tanto no sentido de ter conhecimento bíblico, ter conhecimento teológico, quanto no sentido de ter habilidade de prática ministerial, de prática pedagógica, né? No sentido da teologia da palavra, né? Ensinar a palavra de Deus. Depois ele vai falar que ele não pode ser dado ao vinho, não pode ser violento, deve ser cordato, uma pessoa que vem de cordial, né? Aquela pessoa que ama, de coração, coração bondoso. Também cordato, eu acredito que no sentido de aquela pessoa de bons acordos, uma pessoa tranquila, dócil, boa de se conviver, né? Depois ele vai dizer, é inimigo de contendas e não avarento. Então o cordato, logo aí o inimigo de contendas, a questão do acordo, né, e do bom amor também. Depois vai dizer no versículo de número 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos na disciplina com todo o respeito. Então a família pastoral, a família do presbítero, a família do diácono, também tem uma responsabilidade junto com ele, certo? Ele tem que ser o exemplo, ensinar para a família, mas a família precisa também ter consciência de colaborar com ele, os filhos, a esposa, né? Todo mundo tem que fazer esse bom, ter essa boa vontade, ser bem convertido, bem transformado, para ter compromisso com a obra de Deus. E alguém que vai ser presbítero não pode ser alguém que não sabe governar a casa, tem que ser alguém que tem uma boa administração, uma boa convivência dentro da família, né? Você sabe que a gente vive uma época hoje
onde o mundo todo procura destruir as famílias. Então tem sido um desafio cada vez maior, e a gente tem que ter essa autoridade, a gente tem que ter também a sabedoria para ensinar, tem que manter uma vigilância no sentido de estar atento o que os filhos estão aprendendo, como é que está havendo esse desenvolvimento da espiritualidade deles. Tudo isso tem que estar ligado a esses homens, né, que são chamados para o presbitério ou episcopado. Depois ele diz no versículo 5, ele diz que no 4 ele deve governar a própria casa e criar os filhos na disciplina, que na palavra, né, na obediência à palavra do Senhor, com respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? A gente vai cuidar da casa de Deus como a gente cuida da nossa casa. A gente vai ter um compromisso com Deus, vai ser um reflexo dos compromissos que a gente já tem com as outras coisas da vida. Quer dizer, se a gente é relaxado com as coisas de casa, já tem aquela história de relaxamento, como é que vai ser zeloso com as coisas de Deus? Vai ser relaxado também. Então as coisas de Deus, elas precisam ser decentes, e essa decência tem que estar como um dos valores do caráter cristão, não somente dos presbíteros, não somente dos diáconos, mas de todos os crentes. Aí, depois ele vai dizer no versículo 6, não seja neófito. Neófito é novo convertido, é aquela pessoa que é recém-chegado no Evangelho, que é inexperiente, né? O neófito, ele não tem ainda um conhecimento cristão amadurecido. E você botar uma pessoa que ela não tem experiência para ficar numa função de liderança, você tanto vai fazer um estrago na vida daquela pessoa, é prejudicial para ela, como através dela você vai causar um estrago na vida de muitas pessoas. A primeira coisa que ele vai falar aí, Paulo mostra a questão do diabo, né? Ele diz assim: para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Primeira coisa que o diabo ele vai fazer é trazer soberba para o coração daquela pessoa. Ela vai achar que ela é muito privilegiada. Olha, tá, eu sou tão novo aqui, né? Não tenho nem tanta experiência, mas já estou aqui na frente. Por ela não ter experiência, ela simplesmente vai ser enganada pelo diabo facilmente, porque ela não vai ter conhecimento para perceber as astúcias, vai se encher logo de orgulho e vai causar um problema muito grande. Então Paulo vai mostrar que essa pessoa, ela deve ter todas aquelas qualidades, né, e não seja neófito. E realmente, para que todas aquelas qualidades lá, da humildade, da sobriedade, do conhecimento da palavra, né, de governar a casa na disciplina do Senhor, precisa de tempo para você aprender tudo isso, para você se habilitar em tudo isso. Então é muito coerente com o que ele vinha dizendo antes, né? Não pode ser, precisa de tempo bem aproveitado, porque tem pessoas que passam muito tempo, mas elas não crescem na fé, não desenvolvem o conhecimento, e para desenvolver também precisa de tempo, certo? E aí, por fim, no versículo 7, ele diz que é necessário que tenha o quê? Um bom testemunho dos de fora, para não cair no opróbrio, ou na vergonha, no vitupério do diabo, né? E o diabo ele vai lançar em rosto mesmo. Então tem que ter um bom testemunho dos de fora. Na última parte, ele diz assim, vai falar sobre o evangelista, né? Tem capítulo 8, versículos de 13 em diante, deixa eu ver aqui. Capítulo 3, de 8 ao 13, onde ele vai falar sobre o evangelista. Sim, do 8 em diante ele vai falar sobre os diáconos, né, que eu não falei ainda. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Então, o diácono e o presbítero, eles têm praticamente as mesmas características morais e espirituais, né? Ele vai falar sobre a questão de ser respeitável, né? Alguém que sabe respeitar a liderança, como o presbítero também, de uma só palavra, uma pessoa que tem um equilíbrio naquilo que diz. Não pode ser aquela pessoa que está dizendo uma coisa aqui hoje, outra coisa amanhã, que conta uma história aqui, conta outra acolá, você não sabe onde é que está a verdade mais. O cara que faz uma afirmação de um negócio hoje, fica tudo certinho, amanhã você vai, a pessoa está com outra conversa. Então, isso mancharia a moral da função do diácono, né?
Então, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Essa questão de ser experimentado, ela está relacionada a todas as funções. A gente vai exercendo algumas funções, vai desempenhando, você vai ver que vai se consolidando ali um chamado, um dom para a pessoa exercer uma função no corpo de Cristo, que seja ministerial, né, por um tempo. Ela vai se consolidando a partir dessa experiência de ser provado, né? Isso é muito importante para ligar aquela questão do neófito lá. Pois se a pessoa realmente ela tem consciência do que é o ministério, do que é a função espiritual, e não cair nos erros do maligno, né? Por fim, ele diz assim: para eles escolhe e habilita com talentos próprios aos que ele quer para cumprirem os deveres desses ofícios, e quando existem devem ser reconhecidos pela igreja e preparados e dados por Deus. Bom, o sétimo aí, né, que é 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda os coparticipantes da glória que há de ser revelada, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então ele mostra aí no versículo, eu li o 1 e o 2, né? Mas no 1, que está ligado à questão do reconhecimento desses talentos, né, desses deveres espirituais, Pedro ele escreve aos presbíteros. Então ele reconhece ele como apóstolo e presbítero também, né? A palavra presbítero, ela também quer dizer ancião. Outra palavra que se contrapõe à questão do neófito, né? Porque o ancião não é necessariamente velho, não é idoso de idade, mas o ancião, aquele que é experiente, né? Por exemplo, o Timóteo era um jovem e era um ancião da igreja, era um ancião no corpo de Cristo ali, né? E Pedro ele se diz aqui, eu presbítero juntamente com os outros. Então, o experiente na fé para contrapor aquele que é neófito. Porque se você for pegar a questão da idade, então a pessoa diz assim: eu sou novo convertido, estou na igreja, mas eu sou um ancião, um idoso, não posso ser. Não, pela idade não é questão de idade, mas você é uma pessoa bem mais jovem, mas que tem um conhecimento da palavra, que tem uma firmeza, às vezes menos tempos de convertido até. O dom espiritual para essa função, né? E o conhecimento da palavra, um domínio das doutrinas fundamentais. E aí, no outro ponto, que é Filipenses 2:29, ele fala que esses devem ser reconhecidos pela igreja. Quando Pedro escreve ali aos presbíteros, você mostra que a igreja já tinha muitos presbíteros, que a igreja tinha reconhecido, né? E Pedro faz recomendações a essas lideranças, nomeando-as pela função do cargo, mostrando que, inclusive ele fazendo parte desse cargo, né, que ele respeitava e que ele zelava por essa função também. Filipenses 2:29. Capítulo 2, versículo 29, diz assim:
recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, né? Ele estava ali, Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito, a partir do versículo 19. Então Paulo estava enviando ali seus cooperadores, né, um cooperador para estar com os irmãos, e ele recomenda: recebam, acolham essa pessoa. Então a igreja, ela precisa reconhecer quando a pessoa tem o dom, acolher e trabalhar, incentivar, né, dar oportunidade para que aquele irmão ou irmã possa atuar no dom do ministério que o Senhor lhe deu, porque o dom ele foi dado por Cristo e Cristo deu para a pessoa desempenhar, e a igreja tem essa responsabilidade de preparar aquela pessoa para isso. Então hoje nós vimos o artigo 22, falamos sobre o sacerdócio dos crentes e os dons espirituais. Deus, ao nos chamar para sermos sacerdotes, Ele também nos preparou com esses dons, né, para nós podermos servir. Queremos pedir a você que está aí ouvindo esta mensagem que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe aquele like, né, nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus.